Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui nesse domingo, eu peço para você dar o like nesse vídeo. O like é muito importante. O like faz esse vídeo ser recomendado pelo YouTube para outros vascaínos. E você também pode compartilhar o link. Copie esse link, cola nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E você que ainda não é inscrito, me dá essa moral. Clica aqui embaixo, seja inscrito no canal e acione também o sininho das notificações. Além de seguir a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. Chegando aqui nesse domingo com um vídeo com oferecimento do aplicativo 365 Scores. É o aplicativo mais atualizado do planeta. Você vai lá, faz o seu cadastro, coloca que você é torcedor do Vasco e aí você vai receber informações, notícias, tempo real, todos os dados relacionados ao Vasco, além do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e todos os campeonatos no mundo. É o aplicativo mais atualizado do planeta. 365 Scores, eu conto com você baixando o aplicativo. Tá aqui o link na descrição desse vídeo. Você baixa o seu aplicativo para o celular e você vai ficar muito bem informado. Todos os detalhes, jogos, tabelas atualizadas. É muito bacana o aplicativo 365 Scores, que você vai ajudar também o canal AV+, a crescer com esse nosso parceiro, que é o parceiro do canal AV+, o aplicativo 365 Scores. Então, eu tô chegando aqui nesse domingo, um dia depois de mais uma derrota do Vasco. Esse ano de 2020 são muitas derrotas. O Vasco praticamente jogou 13 partidas e venceu apenas 3 jogos. Está muito complicado o ano de 2021 para o Vasco. Uma nova diretoria se apresenta e olha, deixando muito a desejar, pelo menos nesse início de trabalho. Está complicado, porque é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. O Vasco com o time sub-20 atuou bem, não merecia perder o jogo por Volta Redonda. Os meninos se desdobraram, foram para cima, arriscaram, quase conseguiram os gols, principalmente com o Laranjeira jogando muito bem, Matias Galarça também, outro ótimo jogador. Mas o Vasco precisa se movimentar fora de campo. Porque vem aí uma Copa do Brasil, dia 18 o Vasco tem jogo contra a Caldense fora de casa, precisa pedir pelo menos um empate para passar de fase e tem a Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Vasco vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro por conta de mais um rebaixamento. Mas a diretoria precisa se mexer. A gente viu os 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca com um time formado por jogadores oriundos da base e olha, ao meu ver, na minha opinião, nenhum deles está pronto para ser titular absoluto do Vasco. Tem jogadores promissores, jogadores que podem ajudar o elenco em 2021. Isso tem, a gente já falou aqui do Matias Galarça, do Laranjeira, outros jogadores que também podem ajudar, mas a questão é, não tem nenhum que possa ser titular absoluto nesse momento do Vasco. E por isso o Vasco precisa urgente de contratar jogadores já para essa semana que se inicia na próxima segunda-feira, digo semana, a semana útil, vamos dizer assim, porque o domingo é mais complicado, mas o Vasco precisa apresentar reforços. Eu digo aqui, o Vasco precisa contratar um goleiro. Fernando Miguel não vem bem, não está bem e provavelmente pode ser um jogador até fora dos planos para a próxima temporada. O torcedor vai falar assim, e o Lucão, Emerson? Calma, é um garoto, ainda é muito novo, não dá para ser titular absoluto do Vasco. O Vasco precisa contratar um goleiro. Na lateral direita, a gente tem o Léo Matos e o Caio Tenório, que pode ser o reserva com tranquilidade. Na zaga, também precisamos de um zagueiro mais experiente. A gente não sabe como é que vai ser a situação relacionada a Leandro Castan. Ricardo Graça é titular. Dispensaram Marcelo Alves, o que ainda me chama muita atenção, porque era um jogador que vinha gratuitamente do Madureira, cedido pelo Madureira para o Vasco pagaria apenas o salário. Tudo bem, o Marcelo Cabo não gosta, não queria o jogador, mas eu acho muito complicado o Vasco não ter esse jogador pelo menos no elenco. Se era para ser titular ou não, era uma outra situação, mas deveria estar no elenco. Não foi isso, então o Vasco precisa contratar urgente um zagueiro. Lateral esquerdo para ontem, e olha, deverão ser 2 contratações, porque a gente sabe, Neto Borges deve sair, não deve nem disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. O Henrique tem contrato até agosto e por tudo que já foi falado, o Henrique não deve renovar o seu contrato. E aí? O Vasco vai com o Riquelme? Riquelme está machucado. O Vasco vai com o MT? Pelo que viu, ainda não é esse jogador para jogar na lateral esquerda. Acho até que o MT pode render ainda mais como meio-campista e mais à frente também como atacante, mas como lateral esquerdo não dá. O Vasco não tem jogador para essa posição. Então o Vasco tem que trazer 1 ou 2 jogadores para a lateral esquerda. Um volante pegador, a gente tem o Bruno Gomes, mas precisa de um jogador mais raçudo,
raçudo para marcar, para compor a marcação, precisa de um camisa 5 e agora também precisa de um camisa 8. A gente viu que meninos da base como Caio Lopes, Juninho, são talentosos, tem potencial, mas olha, para ser titular não dá. O Vasco precisa contratar 2 volantes, um 5 e um 8. Se esse 5 vai ser titular, eu não sei, mas pelo menos para revezar com o Bruno Gomes, o Vasco precisa, porque não tem mais nenhum nesse elenco. Mais à frente, um meia de ligação. Martim Benítez provavelmente também não vai ficar. Salário alto, jogador que tem contrato apenas até o meio do ano. É um jogador que praticamente o Vasco não vai poder contar. Então precisa desse meia de ligação, pelo menos um jogador para essa posição. Acho até que tem que contratar 2, mais um se chegar ali titular absoluto, já rende. E nas alas, jogadores de velocidade, principalmente do ataque. O Vasco falta esses jogadores. Gabriel Peck, Thales Magno, Figueiredo, Arthur, João Pedro, Vinícius. Na boa, nenhum deles hoje é para ser titular do Vasco. Então, o Vasco precisa contratar 2 pontas, um pela direita e um pela esquerda. Então, precisa urgente de 2 jogadores de velocidade, quiçá 3, para ter também no banco de reservas. E lá na frente a gente tem Germancano, muito bacana, melhor jogador do Vasco, ok. Mas e para a reserva do Germancano? Se ele um dia não puder jogar, quem vai ser o centroavante reserva do Vasco? Tá complicado. Então, precisamos contratar um jogador para a reserva de Germancano. Ou seja, são muitas contratações que o Vasco precisa. Eu fiz aqui uma lista de cabeça e rápida aqui das posições que o Vasco está mais carente. Ou seja, são 12 a 13 a 15 contratações. É muito complicado porque a Copa do Brasil já está batendo na porta, o jogo é dia 18, e a Série B do Campeonato Brasileiro também já nos próximos meses. O planejamento está muito lento, o Vasco precisa urgente apresentar reforços, porque a gente já viu que os meninos da base, alguns podem render, podem ajudar, mas olha, titular absoluto, na minha opinião, nenhum. E o time experiente que o Vasco tem, que vai voltar a treinar nessa segunda-feira, olha, deixou muito a desejar, tanto que foi rebaixado para a Série B. O Vasco tem que abrir o olho e a diretoria se mexer urgente, porque o Vasco precisa fazer contratações. Grande abraço para você, organizando esse domingo, daqui a pouquinho lá no canal Atenção Vascaíno, às 3h30 da tarde, vai ter a nossa live, vamos fazer muita resenha relacionada ao Vasco, depois dessa derrota para o Volta Redonda 1-0, e também falar sobre a semana do Vasco, que o Vasco vai jogar contra o Nova Iguaçu no sábado, mas precisa, urgente, apresentar reforços para o técnico Marcelo Cabo. Grande abraço, tamo junto, ótimo domingo, e a gente volta a se falar lá no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera!